Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um Debatendo a Qualidade da Carne. Então, aqui nós conversamos sobre como dominar o controle de qualidade de carnes. Eu sou a Jennifer, sou especialista em qualidade da carne e o nosso assunto de hoje, então, vai ser uma live um pouco diferente. Hoje é perguntas e respostas. Então, eu abri uma caixinha de perguntas ontem, né? E agora eu vou colocar essas dúvidas que o pessoal foi enviando para responder elas aqui com vocês. E quem está participando e ter alguma dúvida, pode ficar à vontade para colocar a sua dúvida, que eu também vou responder essa dúvida que vocês tiverem aqui. Sou nutricionista. Posso ser monitora do controle de qualidade? Essa é uma dúvida que muitas vezes, né, os profissionais têm de não saber se na área que eles são formados, né, eles podem ou não atuar no controle de qualidade de carnes. Então, a resposta, né, é sim. Nutricionista pode atuar como monitora no controle de qualidade de carnes. Então, é muito comum, né, termos profissionais dessa área atuando no controle de qualidade de carnes. Aí, talvez, né, vocês podem estar se perguntando, tá, Jennifer, mas quais são as outras profissões que podem atuar no controle de qualidade de carne? Se a nutricionista pode, eu sou engenheira de alimentos, eu também posso atuar como monitora do controle de qualidade de carnes. E quem mais que pode atuar? Né? Então, aqui a gente pode conversar um pouquinho sobre a importância e sobre a necessidade de qual formação para atuar como monitor do controle de qualidade. Então, com relação a isso, nós temos alguns estabelecimentos, alguns frigoríficos que exigem um nível superior para essa função específica como monitor do controle de qualidade de carnes. Mas não são todas as empresas que exigem curso superior. Inclusive, tem várias pessoas que seguem aqui o canal, tenho alunos meus que não têm formação superior e eles atuam como monitores do controle de qualidade de carnes. Então, isso vai depender muito, né, de cada estabelecimento. Claro que para cargos mais gerenciais, né, cargos de um nível um pouco mais elevado, vai ter a necessidade, então, de se ter essa formação, esse curso superior, certo? Mas, então, o que é importante, né, que o profissional que atua no controle de qualidade de carnes, o que ele deve saber, né? Para que ele atue como monitor do controle de qualidade, é necessário, então, que ele tenha um mínimo de noção do que acontece naquele processo, do que está associado à qualidade desta carne, né? Para que dessa forma esse profissional ele consiga entender, né, alguns problemas que possam estar acontecendo dentro do processo e ele consiga também resolver aqueles problemas, auxiliar, né, na resolução daqueles problemas. Ó, o Maurício colocou aqui que é tecnólogo em agropecuária. O tecnólogo em agropecuária também, Maurício, pode atuar, né, como monitor do controle de qualidade. Nós temos outras funções, outros profissionais, né, tecnólogos de alimentos, tecnólogos de ciência de alimentos, nós temos químicos, engenheiros de produção, o médico veterinário, todos esses profissionais, né, eles estão habilitados para atuarem, né, no controle de qualidade de carnes, seja como monitor, como gerente do controle de qualidade de carnes, né? Então nós temos várias derivações do cargo dentro das empresas. Então a pergunta, né, que me enviaram desse nutricionista pode ser monitora, pode ser monitora. Então aqui é importante, né, que às vezes o que acontece lá na faculdade, né, muitas vezes a gente não vê na maioria das vezes, né, a gente não tem todas as informações necessárias para que a gente possa desempenhar cada vez melhor a nossa função dentro da atividade que a gente quer desenvolver. Então, aqui no exemplo, como monitora do controle de qualidade. Então, às vezes, será necessário buscar alguns conhecimentos além da faculdade, para que dessa forma, né, seja possível desenvolver o melhor trabalho possível, que seja possível também
facilitar o trabalho, né? Facilitar essa atuação do próprio profissional, para que ele saiba, né, como que ele deve preencher uma planilha, para que ele saiba como que ele deve conversar com todos os colaboradores, porque o monitor, ele tem a função de monitorar as etapas do processo, que estão envolvidas, então, com o controle de qualidade de carnes. Então, é fundamental que esse profissional, ele tenha essa função, né, que ele saiba como chegar a um colaborador, que ele saiba preencher as planilhas, que ele entenda, conheça esse processo, certo? Aqui tem já a pergunta aqui do Márcio, vamos ver. O Márcio perguntou, sou Márcio de Castro. Por quanto tempo pode ficar a carcaça bovina na câmara fria a 4 graus Celsius? Bem, Márcio, então, a validade, né, dessa carne, dessa carcaça, ela vai girar em torno de 3 a 4 dias, tá? Esse é o tempo usual que a gente tem definido e estipulado, né, para se utilizar. Uma validade de 3 a 4 dias, que essa carcaça, então, ela vai estar com todas as suas características, tanto de qualidade quanto de segurança em condições ideais. Então, o que é importante aqui, né, quando a gente fala em quanto tempo essa carcaça pode ficar? É importante, né, que se tenha avaliado todos os parâmetros envolvidos no armazenamento dessa carcaça. Então, seja lá no frigorífico ou seja lá no açougue, né, em que se tem também armazenamento das carcaças para fazer o processo de desossa para o consumidor, é importante que seja avaliado como que está o equipamento de refrigeração, se realmente, né, o ambiente, qual é a temperatura que o ambiente está, que a câmara fria está, qual é a temperatura que a carcaça está, né? Porque nós temos legislações nos dizem que estas carnes elas só podem sair, né, ser entregues a um distribuidor lá do frigorífico, por exemplo, a uma temperatura de até 7 graus Celsius, que vão ser temperaturas, então, que vão fazer, né, com que a qualidade desta carne seja tenha uma durabilidade maior, né? Que ela dure por mais tempo, porque nós temos uma infinidade de micro-organismos que podem se desenvolver, né? Tanto em temperaturas mais baixas, né? Temperaturas de refrigeração, quanto em temperaturas mais altas, que é onde está o maior perigo, né? Quando se trata das carnes que são alimentos, né? Que a carne é altamente perecível. Então, nós precisamos garantir que realmente aquela carne ela vai estar na temperatura adequada. Então, se eu consigo ter todo o equipamento trabalhando de maneira correta, né? Com todo o sistema de ventilação, com o controle de umidade e temperatura, eu consigo, às vezes, até aumentar a durabilidade desta carne, né? Desta carcaça. Então, é necessário avaliar todos esses pontos para verificar, então, se tem a possibilidade de aumentar a vida de prateleira ou não dessa carcaça. Mas, no geral, se trabalha, então, de 3 a 4 dias, ok? De 7 graus para baixo, a carne fica melhor? Com certeza, tá? Quanto mais baixa for a temperatura, melhor vai ser, né, para que a gente consiga atender a esses padrões de qualidade. Então, principalmente, né, a temperatura ela vai estar diretamente ligada com a conservação das carnes. Conservação dessa carne, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que quando eu tenho uma temperatura menor, eu consigo manter esse produto seguro, né? Eu consigo muitas vezes, né, trabalhar com um aumento da durabilidade desta carne, que é o que nós chamamos de vida de prateleira, de quantos dias, né, que essa carne ela consegue manter todas as suas características, seja de cor, de atributos sensoriais, sabor, maciez, suculência, de não ter ressecamento desta carne, né, em função de queimaduras pelo frio, né? Então, é o manter as características de qualidade dessa carne por um tempo maior e principalmente características então de segurança.
Temperaturas mais baixas vão garantir isso, né, para o produto. Por isso que nós temos esse limite da legislação, né, de até 7 graus Celsius. Então, essa temperatura ela é importante tanto lá para quem está recebendo essa carne, para que confira essa temperatura, né, porque o que acontece? O frigorífico, ele só vai destinar a carne refrigerada, né, se ela estiver abaixo de 7 graus Celsius. Caso contrário, ele não pode, né, levar esta carne, então, para os centros de distribuição. E lá, né, os açougues, os mercados, quando eles recebem a carne, que é a matéria-prima, eles também precisam verificar a temperatura que essa carne está. É um dos itens, né, dos primeiros itens que precisam ser avaliados, que é a medição da temperatura desta carne, né, para ver se ela está de acordo com a legislação, porque caso contrário, né, se eu ter uma carne com uma temperatura mais elevada, eu já estou comprometendo então a qualidade e a segurança dela. Em função do desenvolvimento, né, do crescimento em temperaturas mais altas, dos micro-organismos que são deteriorantes, que estragam a carne, e também de micro-organismos que são patogênicos, que são aqueles, né, que têm ação de causar algum malefício, de causar as doenças transmitidas por alimentos, né, que vão ser lá desde sintomas mais leves até, dependendo do micro-organismo, sintomas graves, né, que podem inclusive levar à morte, né, quando não se tem todo esse cuidado, certo? Carne embalada a vácuo, qual o valor? Bom, agora você me pegou, porque eu não faço nem ideia quanto que esteja custando uma carne embalada a vácuo. Mas o que nós podemos falar aqui da carne embalada a vácuo, né? Se alguém souber aqui que comprou nos últimos dias, que trabalha no açougue, quanto que tá o quilo da carne embalada a vácuo, nos coloca aqui nos comentários. Mas a carne embalada a vácuo, ela tem um preço um pouco mais elevado, né, do que a carne lá de forma in natura, lá no açougue, que você escolhe aquela carne. Então, hoje a gente sabe que a carne está já custando um pouco mais, né? Isso varia muito também de região para região. Então, o preço varia, né, de acordo com essas características e de acordo também com o produto, né? Carne embaladas a vácuo, elas vão ter uma durabilidade maior em função desta embalagem. Então, geralmente, né, o processo normal de embalagem a vácuo, essa carne ela pode durar 21 dias, 30 dias. Então, eu consigo estender a validade desse produto. E com isso, né, eu consigo otimizar todo o processo. Porque pensem comigo, né, uma carne refrigerada, ela tem a durabilidade ali em torno de 3 a 4 dias. Então, isso é algo que precisa ter uma rotatividade muito grande de produtos, tanto no frigorífico quanto lá nos açougues e nas casas de carnes. Então, um produto, né, quando eu utilizo uma tecnologia que é as embalagens a vácuo ou embalagens com atmosferas modificadas ou algum outro aditivo, algum outro processo que ele tem essa função de prolongar a durabilidade dessas carnes, eu agrego valor àquele produto, tá? Porque ele tem sim uma durabilidade maior, ele pode ter sabores diferentes dependendo do processo que eu for utilizar. Então, é um produto diferenciado. Então, com isso, ele passa sim a ter, né, um valor agregado nesse produto. E a validade, né, aqui perguntaram também da validade, ela vai influenciar, né, vai girar ali em torno de 21, 30 dias, até temos produtos que podem, então, ter uma validade ainda maior, né, claro que quando, né, pessoal, é dentro desse processo de obtenção dessas carnes, ele acontecer dentro de todos os quesitos, né, do controle de qualidade de carnes, dentro de todos os parâmetros e boas práticas de fabricação, né? Então, essa validade ela pode variar, né, de acordo com todas essas questões. Nós temos hoje, por exemplo, né, produtos que passam por esse processo de maturação na embalagem a vácuo ou ainda, né, o processo de maturação dry aged, que é quando essa carne passa pelo processo de maturação
sem o uso da embalagem, em que essas carnes elas podem ter uma durabilidade ainda maior, né, em torno às vezes de 60 dias, porque acontece um processo diferente em que eu tenho ação de várias enzimas nesse produto e com isso, né, eu consigo também aumentar a durabilidade desse produto. No caso da embalagem a vácuo, que é o que foi a dúvida de vocês, o que acontece? Por que eu consigo aumentar a durabilidade do produto? É justamente, né, porque esse sistema de embalagem, ele retira o oxigênio da embalagem, né? Tanto que ela fica toda encolhidinha, né? Tu consegue perceber que não tem ar dentro dessa embalagem. E com isso, né, a gente consegue inibir crescimento de micro-organismos, né? De micro-organismos que se desenvolveriam naquela condição que seria o ar, né? A presença do ar. Então, com isso, a gente consegue aumentar essa durabilidade com uma tecnologia relativamente simples, né? E fácil de ser utilizada pelas indústrias, pelos açougues e pelas casas de carnes. Então, é um processo bem bacana que a gente tem, né? Uma inovação que já vem sendo utilizada há um bom tempo pelas indústrias e que com certeza tem muito a somar, né, no mercado de carnes para que a gente tenha a carne disponível por mais tempo, né? Você sabe que aquele produto ele vai manter a sua qualidade e você consegue ter ele com uma durabilidade maior. Então essa é a grande vantagem, né, das carnes embaladas a vácuo. Tem uma definição para carnes. Sim, né? Nós temos uma definição para carnes. Então, nós temos lá nas várias legislações que a gente tem, o próprio a Embrapa, né? Empresa Brasileira de Pesquisa, eles trazem definições para a carne, né? Então, como a gente sabe que praticamente tudo que existe, aquilo tem um significado, tem uma definição do que é aquilo, né? Então, como eu vou falar com as minhas palavras, que eu não vou me lembrar exatamente o que temos descrito na legislação, mas a gente precisa entender que o que é a carne, né? A carne vão ser a musculatura do animal que vai passar, né, por todo um processo de abate, onde, né, vão ser retirados todas as vísceras, todos os órgãos internos desses animais. Então, é quando eu tenho essa massa muscular, podemos dizer assim, que esses cortes, então, eles podem ser tanto com ossos ou sem ossos. E o mais importante que nós temos na definição de carnes é de que elas precisam passar pelo processo de maturação e precisam ser inspecionadas. Então, de forma geral, essa é uma definição, né, do que seria a carne. Então, o que é importante a gente associar aqui, a gente conversar sobre essa definição? Quando se fala de que a carne precisa ser maturada, o que isso quer dizer? Quer dizer, então, né, que esta carne ela precisa passar pelo processo de maturação sanitária, que é, né, passar pelo processo de refrigeração após o abate das carcaças dos animais, né? Então, todas essas carcaças, independente da espécie, elas vão passar por esta maturação, que é onde vai acontecer, né, o processo de conversão do músculo em carne. Então, é fundamental, né, que elas passem por essa etapa. Até porque essa maturação sanitária, que é manter as carcaças na refrigeração, elas vão ser importantes para que a gente consiga também facilitar, né, a etapa de desossa, que é a realização dos cortes. Então, uma carcaça refrigerada, ela é muito mais fácil de fazer a desossa, você tem um corte mais limpo, né, daqueles cortes cárneos, do que uma carcaça quente, né, em que você não consegue trabalhar muito bem, você não consegue visualizar muito bem aqueles cortes, você faz o corte, né, daquela carcaça e ela fica cheia de sujeirinha, né, do próprio osso, da própria gordura dessa carne. Então, esse processo de maturação é fundamental que ele aconteça nesse processo. E o outro ponto importante que nós temos nessa definição é de que precisam ser inspecionadas, ou seja, né, precisa ser
carnes, né, que passam por todo o processo correto de abate, que tem lá o médico veterinário responsável, que ele vai ir lá, vai verificar se aqueles animais estão em condições ideais de serem abatidos, de que aquela carne não vai oferecer nenhum risco ao consumidor. Então, é importante, né, que seja uma carne oriunda, então, desse processo de abate, né, onde tem um abate inspecionado. Né? Então, aqui, jamais, né, em hipótese alguma, a carne no açougue, na casa de carnes, ela pode ser vendida quando essa carne ela não foi inspecionada. Que é, então, o que a gente vê seguidamente por aí, né, a questão dos abates clandestinos, que acontecem a todo momento, né? E esses abates clandestinos, o pessoal da fiscalização, né, eles têm trabalhado com bastante intensidade para diminuir, né, esses abates clandestinos. Mas infelizmente ainda acontece bastante e nós, né, como profissionais atuantes dessa área e ainda com o papel de consumidores, nós precisamos ter esse olhar atento quando a gente vai fazer a compra, né, verificar todas essas questões se aquela carne tem procedência ou não. Então, quando a gente fala em definição de carnes, nós sempre precisamos pensar nessas questões, de que a carne precisa ser maturada e de que essa carne também precisa, então, ser inspecionada. Qual a importância das boas práticas de fabricação na qualidade da carne? Bom, a importância é total, né? É 100% de importância. O que acontece? Sem boas práticas de fabricação, nós não conseguimos ter uma carne com qualidade. E quando nós falamos, né, em carne de qualidade, né, pessoal, a gente tem que lembrar aqui que uma carne com qualidade não é só aquela carne que vai ser de uma raça X, que vai ser Angus, Hereford, né, ou outras raças. É uma carne com qualidade, é quando ela atende a todas as características de qualidade. Que quais são essas características? Né, são características voltadas a questão de ser uma carne que vai ter todas as características nutricionais necessárias, vitaminas, minerais, ômega 3, né? Que vai ter uma excelente fonte de proteína. Também, né, associado à questão sensorial, sabor, maciez, suculência, né? É isso que o consumidor hoje busca, né? Ele está muito atento a isso. Ele quer uma carne com esses atributos sensoriais. E também que seja seguro, né? Esse é outro ponto. Todo consumidor, ele quer consumir uma carne, um produto carne, e ele não quer passar mal ao consumir aquela carne ou aquele produto carne. Então, a qualidade da carne gira nisso, em um produto que atenda essas características sensoriais, nutricionais e de segurança. E quando nós falamos em um produto seguro, né, nós precisamos estar atentos à questão de que esse produto ele precisa estar isento de qualquer tipo de contaminante, seja contaminante físico, químico ou microbiológico. Né? Contaminantes físicos, qualquer parte que não seja presente, né, que não deve estar presente naquela carne, como um parafuso, um cabelo, uma lasca de unha, lasca de esmalte, né, e tantos outros contaminantes físicos que nós temos, como ossos, né, pedaços de ossos, que quando não devem estar presentes, eles não podem estar presentes, porque vai gerar uma contaminação física, contaminação química oriunda de produtos químicos utilizados em processos de higienização, ou ainda, né, produtos de reações de vacinas, né, quando não é respeitado o período de carência, e os contaminantes biológicos, que são então os micro-organismos, né, que podem ser de diferentes grupos, tanto patogênicos quanto deteriorantes. Então, precisamos garantir que a carne e o produto carne não tem esses contaminantes. E como que a gente consegue isso? Através das boas práticas de fabricação, implementando as boas práticas de fabricação em todo o processo, desde o recebimento da matéria-prima até o produto final, o produto
produto acabado, né? Dessa forma que a gente consegue garantir a qualidade da carne e dos produtos carnes. Então, aqui, a questão das boas práticas de fabricação, elas estão tão inseridas, né, nos processos, seja lá no frigorífico ou no açougue, na casa de carnes, em uma agroindústria, porque elas vão englobar desde o controle da qualidade da água, que é utilizada no processo. Então, quando nós trabalhamos, né, com carnes, nós utilizamos água em várias etapas. E essa água, né, ela não pode contaminar aquela carne. Então, quando eu estou fazendo, por exemplo, a lavagem da carcaça, quando ela já praticamente está pronta para ser colocada nas câmeras frias, eu jamais posso usar uma água que tenha uma qualidade que não seja aceitável, né? Que não seja uma água potável. Porque se eu utilizar uma água contaminada, eu vou contaminar aquela carcaça. Então, eu posso prejudicar todo um trabalho que veio sendo desenvolvido. Então, é muito importante que as boas práticas de fabricação, elas fazem parte, né? Que elas façam parte de todo esse processo. Desde controle de pragas, controle, monitoramento de temperatura, da cadeia do frio, né? Em todo o processo, nós vamos ter boas práticas de fabricação, certo? Aqui no YouTube, a Juliana perguntou: boa tarde. Sobre encolhimento pelo frio, poderia falar um pouco sobre o assunto? Claro, Juliana. O que acontece, né? O encurtamento pelo frio. Como que vai acontecer esse encurtamento pelo frio? Durante o processo, então, de abate, né, dos animais, nós precisamos ficar atento a alguns fatores, né? Primeiro, para que eu consiga diminuir o encurtamento pelo frio, né? Porque o que acontece? Encurtamento pelo frio, nós vamos ter, né? Vai ser inevitável ter 0% de encurtamento pelo frio. Isso dificilmente vai acontecer porque é um processo normal, né? Tanto da diferença de temperatura entre o ambiente e a câmara fria, é um processo que vai ocorrer. Mas o que acontece? Hoje, a maioria das empresas, elas têm uma perda muito grande relacionada ao encurtamento pelo frio. E essa perda, né, ela gira em prejuízos enormes para as empresas. Então, nós devemos trabalhar com alguns cuidados para evitar, né, e diminuir essa perda, então, esse encurtamento pelo frio. Então, quais são, né, esses pontos que a gente pode trabalhar? Desde um acabamento correto de gordura, tá? Então, esse é o primeiro ponto que deve ser avaliado, que será, então, o acabamento de gordura da carcaça. Quando eu tenho um acabamento de gordura que seja satisfatório, eu vou conseguir preservar a carcaça como um todo, preservar aquela musculatura, aquela carne que está lá no processo de refrigeração. Então, com isso, as perdas vão ser menores. Esse é um ponto que eu preciso avaliar. Outro ponto que eu preciso avaliar é como que vai acontecer todo o processo de refrigeração. Como que vai estar a ventilação do ambiente da câmara fria, como que vai estar a própria temperatura e também, né, um controle da umidade do ambiente. Então, quanto mais alta for essa umidade, eu consigo fazer com que na verdade, são os três fatores que eles giram em conjunto, né? Ventilação, umidade e temperatura. Então, eu preciso trabalhar com ambos esses fatores para conseguir diminuir esse encurtamento, né? Essa perda pelo frio. Então, aqui, nós precisamos cuidar. Temperaturas baixas, né, em torno de 0 a 4 graus Celsius, a velocidade do ar, eu preciso ter um controle, a umidade do ambiente, geralmente, em porcentagens de umidade acima de 80%, eu consigo diminuir essa perda também pelo frio, né? Então, é importante avaliar como que vai ser o dimensionamento, como que vai ser a colocação das carcaças dentro da câmara fria, para que toda essa ventilação, toda essa refrigeração da carcaça aconteça de forma homogênea em toda a carcaça. Isso é um outro ponto importante para que eu consiga, então, diminuir essa perda, né, de peso pelo frio. Então, é fundamental trabalhar com estas questões. Então, geralmente, esse encurtamento pelo frio, né, ele pode ser maior quando, né, ainda no processo de conversão de músculo em carne,
eu atinjo, né, um pH mais baixo quando a temperatura da carcaça ela está em torno de 15 graus Celsius. Então, nesse caso, né, essa perda do frio ela vai ocorrer. Então, quando a gente fala, né, encolhimento, encurtamento pelo frio, é bem isso, né? Se você for fazer a análise para verificar, realmente aquela carcaça, né, ela diminui de tamanho em função dessa perda que vai ocorrer. Então, eu preciso cuidar todo o processo de abate para, né, que toda a conversão do músculo em carne aconteça dentro do período estipulado. E também, né, é importante aqui que muitos frigoríficos acabam fazendo isso, é de se utilizar uma antecâmara, um pré-resfriamento da carcaça. Então, geralmente, eles utilizam 2 câmeras frias, onde, né, primeiro eles colocam aquela carcaça em uma câmera fria com uma temperatura um pouco mais alta, para depois destinar, né, passar essas carcaças para uma câmara fria com uma temperatura mais baixa. Por que isso, né? Para que eu evite esse choque térmico da carcaça com a câmara fria, porque quanto maior for essa diferença de temperatura entre a carcaça e a câmara fria, maior vão ser essas perdas de frio, né? Então, a carcaça ela sai do processo de abate com temperatura entre 37 e 38 graus. Aí você colocar essa carcaça numa câmara fria que está a 4 graus Celsius, a 0 graus Celsius, o choque vai ser muito grande e a gente pode ter também problema, então, de perdas, né, relacionado ao peso, então, dessas carcaças que influenciam tanto na qualidade, né, porque vai interferir lá nas características sensoriais, na maciez, na textura dessa carne e também influencia de forma, né, negativa na questão, então, da lucratividade dos frigoríficos como um todo. Então, se nós pensarmos, né, em quantas carcaças que são, quantos animais são abatidos, quantas meias carcaças se tem durante um dia um processo de abate, nós precisamos, né, controlar muito bem esses parâmetros para que no final não vire tudo em prejuízo, né? Então, é bem importante a gente conhecer isso e a gente saber também, né, de que forma que a gente pode melhorar essas características e diminuir a perda pelo frio. Qual a temperatura ideal para embalar carnes bovina a vácuo? Então, aqui eu já conversei um pouquinho sobre isso, mas, né, de forma mais breve e resumida, né? O que é aqui importante? Eu cuidar a temperatura da carne e a temperatura do ambiente em que eu vou manipular essa carne, né? Então, é importante que a carne esteja na temperatura adequada, em torno de 4 graus Celsius, né? Vai ser a temperatura ideal, podendo, né, de acordo com a legislação, até 7 graus Celsius, certo? O ambiente, né? Com relação ao ambiente, eu preciso ter um cuidado de como que, quais são as legislações que têm presentes no estado em que eu estou atuando, né? Porque isso pode variar de estado para estado. No geral, né, nós temos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, em que a sala de desossa ela pode estar em uma temperatura entre 14 e 16 graus Celsius. Agora, se o produto é exportação, né, a gente tem até legislações, então, que nos trazem que a sala de desossa, de manipulação, ela deve estar em até 10 graus Celsius. Né? Então, a gente tem um pouco de variação com relação ao ambiente como um todo. Então, nós precisamos cuidar, né, a legislação, verificar sempre qual a legislação pertinente ao nosso estado, ao nosso município, né, para que a gente, então, se adeque a legislação pertinente para não ter nenhum problema. No geral, né, a gente trabalha com temperaturas, então, até 16 graus Celsius do ambiente, justamente para que aquela carne que está sendo manipulada, né, ela não sobreaqueça durante esse processo e não ocorra já oscilações de temperatura que vão prejudicar a qualidade e a segurança da carne, ok? O que monitorar na insensibilização? Bom, processo de insensibilização é um processo, né, pessoal, uma etapa do processo de abate que é fundamental para que nós tenhamos um abate humanitário.
né? Sem a insensibilização, dentro das definições, dos preceitos de abate humanitário, nós não temos, né, um abate humanitário, que é, né, fazer com que o animal ele sofra o menos possível, né, que ele não sinta dor durante o processo de abate. Então, monitorar essa etapa da insensibilização vai ser fundamental para que a gente consiga garantir esse abate humanitário, né, esse zelo, esse cuidado aos animais e principalmente também para que a gente consiga manter as características de qualidade da carne. Porque se eu ter falhas na insensibilização, nós podemos ter falhas, né, ter influência no processo de conversão de músculo em carne, que é voltado ali na queda do pH, né, desta carne, que vai então gerar lá os defeitos cárneos que nós conhecemos, que é DFE, DFD, PSE, né? Então nós precisamos ter uma atenção especial com relação à insensibilização. No geral, então nós vamos precisar avaliar o quê, né? Nós precisamos avaliar como que está toda a questão do equipamento que vai ser utilizado, se aquele equipamento, então, ele está em condições ideais de uso, verificar, vai variar de acordo com o equipamento, de acordo com a espécie, né? Mas verificar voltagens, no caso de equipamentos elétricos, verificar a frequência, né? No caso desses equipamentos, verificar a pressão de ar nas pistolas, né? Que são utilizadas pistolas mecânicas, né? Então, verificar isso. Então, no geral, eu preciso ter um equipamento que esteja em manutenções adequadas, né? Em condições ideais de ser utilizado, certo? Depois disso, eu preciso também, né, monitorar a questão do colaborador, se ele está devidamente treinado, né? Então eu preciso avaliar todas essas questões e como que ele vai proceder no momento de realizar a insensibilização. Eu preciso monitorar se tem um box de contenção desses animais, né? Porque inclusive isso foi uma nova exigência da legislação, a RDC 365, que exige, então, que você tenha esse box de contenção, justamente para facilitar o processo da insensibilização. Né, para facilitar, no caso, né, de espécies animais como os bovinos, né, que precisam dessa contenção e para que seja, então, acertado o local correto, né, de insensibilização. E dessa forma, né, depois que é realizada a insensibilização, o que é necessário monitorar? É necessário monitorar os sinais daquele animal, né, para verificar se ele foi insensibilizado de forma correta. Então, no geral, a primeira ação que vai ser observada vai ser a queda dos animais, né, do bovinos, suínos, né, ovinos, vai ser a queda. Após essa queda, eles vão ser içados, né, e é preciso então verificar o olhar dos animais. Eles precisam, né, no geral, vai variar algumas ações, né? Alguns fatores que a gente vai avaliar variam de acordo com a espécie animal, né? Alguns sintomas, alguns sinais de insensibilização, mas no geral vão ser esses: a queda. No caso das aves que vão estar penduradas, né, elas não vão então ter a queda. Eles precisam ter o olhar vidrado, o olhar não pode se movimentar, não pode girar, não pode olhar para o lado, não pode ter movimento de cabeça. Eles precisam ter ausência de respiração rítmica, todas as espécies, tá? No caso dos bovinos, é muito nítido, né? A gente visualizar a língua do animal, né? Que ela fica protusa, ela vai ser colocada para fora em função do relaxamento da mandíbula desse animal quando ele está insensibilizado. Né? Então, vai ter os animais, eles não podem ter tentativa de se erguerem, de se levantarem na nória, né? Então, eles não podem ter esse movimento, principalmente as aves, né? Elas não podem querer se levantar. Se isso acontecer é porque o animal não foi devidamente insensibilizado. As aves não podem ter batimento de asas, né? Não podem querer bater as asas, né? Então, no geral, esses são alguns sinais, né, que a gente consegue verificar se o animal está devidamente insensibilizado. Então, pode acontecer, né, depois desse processo de sensibilização,
alguns espasmos, né, alguns sinais de pedaleio. Isso é um processo normal, né, de insensibilização, então isso pode ocorrer, né, mas no geral nós precisamos avaliar e monitorar todos esses sinais para que, se for verificado que o animal não foi devidamente insensibilizado, será necessário então fazer um novo disparo, utilizar uma pistola de emergência, né, para realizar um novo disparo, para que esse animal então não vá para a etapa da sangria sem estar devidamente insensibilizado. Então, no geral, nós devemos avaliar estes sinais que são de extrema importância. Como que vai ser avaliado esses sinais? Né? Através dos PACs, né? Dos programas de autocontrole, onde eu vou ter descrito tudo o que precisa ser monitorado, e eu vou ter, então, as planilhas de monitoramento. Nessas planilhas, eu vou registrar todas essas ações, né, para identificar se teve alguma falha, então, durante esse processo ou não. E lembrando, né, pessoal, que toda vez que ter um animal que não foi devidamente insensibilizado, que precisou realizar esse novo disparo, nós temos a incidência, então, de uma não conformidade, né? Então, o que é importante quando isso acontece? É voltar, né, lá atrás, né, voltar no colaborador que fez o processo, voltar lá, verificar se o equipamento está em condições ideais, quando foi feita a última manutenção do equipamento. Então, é eu retroceder alguns passos atrás para verificar onde pode estar acontecendo essa falha e problemas, então, de insensibilização. Então, esse é um ponto muito importante nos frigoríficos, que vai ser decisivo, então, para a qualidade da carne e para o bem-estar dos animais. Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço para vocês.